Amigas e amigos, Brasilcast, olha aqui nós de novo, gravando mais um EP, mais um episódio, dessa vez com cerveja na mesa. Muitas não, só tem duas. Seu Maurício não mandou o rótulo, ele mandou a cerveja, mas não mandou o rótulo. A gente quer fazer o jabá, mas o cara não colabora. Severa cerveja. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, um tema sensível para a maioria das pessoas, até dado o momento que a gente vive econômico hoje. Que é como você sair das dívidas ganhando pouco ou não ganhando nada? Não ganhando pouco. Porque se não ganhar nada, você não sai das dívidas. Né? Se você não ganhar nada e conseguiu fazer dívida... você tá de parabéns. Parabéns. Cara, você vai é outro mérito. Você vai conseguir ganhar dinheiro, porque você tem uma lábia. Hoje estamos aqui só nós de casa. É, o pessoal de casa hoje, só né, o pessoal de casa. Isadora. Tudo bem? Aqui, né? É bom estar de volta. O que você falou? Ninguém quis vir aqui para fazer dívida. não. Na verdade, as pessoas elas não vieram porque elas estão assistindo para aprender a sair das dívidas. E é isso que a gente vai puxar agora. Os nossos conselhos. Exato. Os seus, né? Eu já falei. Eu tenho 30 anos e ainda tenho dívida. 30 e mais, né? 30 anos de trabalho. Eu vou mudar esse assunto. Isadora, nossa economista, especialista em data science. Tudo bem. Vai trazer dicas importantes sobre essa questão das dívidas. Né, como você pode administrar, mesmo ganhando pouco, né? Porque o que você não pode é perder a fé, nem perder a esperança, e nem perder a consistência, e nem a persistência. Tem que ser resiliente, né? Muito. É a frase, né? Brasileiro não desiste nunca, né? Não desiste jamais. Marlon Martini, o nosso amigo aqui, o garoto enxaqueca, eu não vou nem fazer mais sigla a respeito dele, ele veio aqui para acrescentar. Eu vim para beber. Assim como a Isa é formada aqui e opera em real, eu também opero em dólar, porque eu sou de relações internacionais, só que eu fiz dívida em dólar também, me ferrei. Você fez dívida em dólar? Então, eu acho que aí existe um problema. Eu acho que existe um problema. Daí é mas é um problema seu, né? Porque eu não tenho dívida em dólar. Não, pode ser um problema nosso. Eu não tenho nem em reais e nem em dólar. Mas a gente vai falar desse tema que é tão sensível à vida das pessoas, né? E quem hoje não tem, dados os indicadores que a gente acompanha hoje no dia a dia, os indicadores econômicos, desemprego, inflação alta, renda baixa, pouca atração econômica. Tudo colabora, taxa né, de juros cenário. alta. É até engraçado usar a palavra colaborar, né? Porra, um negócio desse não é para colaborar. Esse negócio arrebenta com gente, Depende. né? Alguém sai ganhando. Exato. É assim, Marlon, a gente tá aqui para ensinar a pessoa que saiu perdendo sair da dívida, né? Porque se a gente for pensar pelo lado de quem ganha mais, não tá endividado, né? Exato. Eu acho que é bom a gente começar por aí, que todos esses fatores somados, naturalmente as pessoas precisaram e precisam continuar consumindo de alguma forma. Claro. Nem que seja o básico, seus alimentos, pagar a conta de luz, remédios e etc. Né? Mesmo abrindo mão de inúmeras coisas, elas precisam continuar consumindo, e esses fatores somados levaram a essa condição econômica, onde existe um grau de endividamento. Eu vou até colocar um índice aqui, mas é de 2020. Tá. A gente sabe que 2022 isso está muito maior, mas até para servir como ponto de comparação. Em 2020, a gente tinha 77,7% dos brasileiros que relataram estar endividados. É muita coisa, gente. 2022, é muita gente. 2022, esse negócio passa dos 90%. Passa dos 90%. Ou seja, 90% da... Até 95% a gente vai colocar, que é um número muito alto, que é uma estimativa, ainda assim é muita gente que está num nível de vida muito difícil. Sim, exato. E aí você tem que prestar atenção em outros números. E vale a pena colocar aqui o seguinte, viu, amigas e amigos? A gente vai falar de coisas ruins, mas vai falar de coisas boas também. Claro. A gente vai trazer algumas dicas, vai tentar compartilhar algumas ferramentas para vocês poderem usar, se organizar, né? Poder trazer um pouco de visibilidade, horizonte. Luz no fim do túnel, né? Luz no fim do túnel, porque essencial. Quando a gente fala do mercado financeiro e quando a gente fala de economia, a gente nunca fala de nada a curto prazo. Né? Existe até um aplicativo... Eu vou me adiantar aqui, mas até para poder contextualizar tudo isso,
existe um aplicativo que chama 52 semanas. Isso. Os 52 semanas é um app que é um desafio, que você entra nesse desafio para que em 52 semanas você resolva seus problemas de dívida, você economize um pouco de dinheiro. Só para esclarecer aqui, 52 semanas representa um ano. 52 semanas são 365 dias, então é um desafio de um ano. E se for ano bissexto? É 52 Isadora, semanas, ajuda nós. Não deixa o Marlon falar, não. 5. Deixa o Marlon falar, não. Ajuda nós, pô. A gente quer motivar as pessoas, o cara tá... Eu só trouxe novas indagações. Novas indagações. Tudo bem, 366 dias. Mas se você for olhar pelo prisma de quem está devendo, um ano parece muito, mas não é. E é um tempo razoável para essa pessoa tirar o nome do Serasa ou renegociar alguma coisa. Não é um prazo tão longo assim, é um prazo até meio curto para você conseguir sair de uma dívida média ou grande, dependendo de quanto você ganha. Não é um tempo tão grande. Então, é um app muito bom, porque ele fomenta essa mudança de vida e de hábitos um pouco mais rápido. É interessante porque se trata de mudança de comportamento, mudança de cultura. É. Mas entrando um pouco mais na ferida das pessoas, e aqui eu posso me incluir, inclusive. Oi? Culpado. Oi? Eu posso me incluir, inclusive. Muitas vezes, sem emprego, ganhando pouco, é possível sair das dívidas? É possível. Sempre é possível, né? Isso depende muito também de como e de quanto as pessoas estão dispostas a mudarem os seus comportamentos sem se punir. Porque também você não pode cortar todo o seu lazer ou o mínimo de qualidade de vida que você tem, porque senão depois de um período de tempo, 3, 4 ou 5 meses, você começa a fazer dívida de novo, porque você já não vai aguentar mais. Então é muito importante ter essa mudança de hábito sem também se punir muito, porque a própria dívida as pessoas já encaram como uma punição. Mas a dívida você pode encarar como um produto que você pode negociar. Um produto que você pode negociar. Exatamente. Você pode olhar de uma outra forma. Uma visão muito interessante essa, sabia? Uma visão muito interessante essa, porque, por exemplo, quando as pessoas tomam um empréstimo, né? Elas tomam um empréstimo. Então, eu peguei R$100 de empréstimo. Você não tomou um empréstimo, nego? Acorda. Você comprou dinheiro mais caro, porque dinheiro é um produto também. Sim. Justo. Então, o banco vai te emprestar R$100 a uma taxa de 10%. Você comprou R$100 a R$110. E que se você não pagou 10 para o banco. Você pagou 10 para o banco. E se você não quitar isso dentro do prazo que ele acordou com você inicialmente, ele vai fazer com que aquele dinheiro fique cada vez mais caro. Porque, na verdade, eu já são trabalhei juros compostos, né? Eu já trabalhei em banco e você vende dinheiro. Tudo é dinheiro. Você vai vender uma casa, é dinheiro. Você vai vender um carro, é dinheiro. Você vai vender um consignado, é dinheiro. Porque tudo você compra. Então, se ao mesmo tempo que você vai negociar, por exemplo, um carro, você vai ver a taxa de juros, o quanto ele anda, se ele é econômico, se ele não é. Dinheiro é a mesma coisa, a dívida é a mesma coisa. Então, você pode pensar na sua dívida como um produto. Mas só que muitas vezes as pessoas levam isso para o lado tão não só pessoal, mas para um lado da dignidade, porque você fica sem crédito, as pessoas te olham torto. Então, ter essa parte emocional bem e entender que isso é um produto e que ele vai passar, que você vai conseguir vê-lo, né, pago, fica muito mais fácil. Você consegue ver de uma maneira mais pragmática. Eu acho que quando a pessoa compra ou quando ela deve, envolve muita emoção. E se você for mais pragmático, fica mais fácil. Esse ponto da emoção é interessante, é que vale a pena até falar o seguinte, do pragmatismo. O pragmatismo nada mais é do que você ser prático. E para ser prático, você tem que ter um controle, uma inteligência emocional muito bem apurada para poder tomar uma decisão que é muito importante. Eu já trouxe isso, inclusive, em outros podcasts, eu trouxe isso em outros episódios, que é uma perguntinha muito interessante, que ela diz assim, eu quero ou eu preciso? Exatamente. E aí está conectado com a ansiedade das pessoas. Às vezes as pessoas falam, eu quero um telefone novo, mas eu quero agora. Mas você precisa?
teu telefone está funcionando, você está mandando mensagem de WhatsApp, você está fazendo ligação, você está acessando o Facebook, você está postando foto no TikTok, tá tudo bem. Você precisa de um telefone novo agora? É um ponto de reflexão que a pessoa tem que fazer e falar, não, eu quero um telefone novo. Por a mão na consciência também, né? Eu quero um telefone novo porque eu quero estar mais atualizado com a tecnologia. Bom, então você não precisa de um telefone novo. Você quer um telefone novo. E aí é hora de você olhar para o seu bolso. Fala, bom, eu quero um telefone novo porque eu quero. E ponto. É um bom argumento. Eu quero e acabou. Mas isso aí não eu é olho errado, pro meu bolso. né? Eu olho pro meu bolso. Falo, meu bolso suporta pagar um carnê de um telefone novo, que é sempre muito caro. Né? Os smartphones são... dependendo do tipo de smartphone que você quiser, é sempre muito caro. É mais caro que um rim até. É mais caro que um rim. Olha, eu gastei com o meu rim e com certeza é mais caro que o rim. Você já viu a tabela de preço de órgão? Não, para, vou voltar aqui, volta aqui. Pedro, me ajuda, volta aqui. Deixa ele falar, não. Corta aqui. A pessoa tem que olhar e começar a classificar uma série de coisas que é importante. Não é só fazer contas mentais. Eu acho que as contas mentais elas funcionam muito mal. Funciona bem até certo ponto. Quando você vai sofisticar mais o seu tipo de gasto e envolver parcelamento, é fundamental você ter uma planilha, um papel, alguma coisa que você possa mensurar o que você está fazendo. Mas, por exemplo, planilhas. Tem como você achar pronta? Você tem que aprender a fazer uma planilha. Tem um app, tem um monte de app, tem planilha pronta que você pode baixar também. É uma questão da pessoa... Hoje eu achei várias planilhas prontas. Planilhas com fórmulas prontas. E tem planilha simples também. Mas o ponto da planilha é que é um troço muito chato. E eu falo por mim. É um troço muito chato. Eu já baixei diversas planilhas para tentar controlar meus gastos pessoais. É um negócio muito chato. Às vezes, muitas das vezes, funciona mais o papel e o lápis. Tem um caderno só para isso. Você monta anotar meus gastos lá ali. Pra isso, e funciona. E saber se eu posso ou não. Aí eu vou voltar, por exemplo, do telefone. Que eu vou voltar para a questão da pergunta. Aí você olha e fala, porra, a prestação desse telefone que eu estou comprando porque eu quero estar atualizado tecnologicamente não cabe hoje dentro do meu orçamento. Então, o meu outro telefone, ele continua me atendendo, ele continua fazendo o que eu preciso? Continua. Então, eu não preciso. Você falou uma coisa interessante aí, que que eu vejo também que muitas pessoas não entendem o que é. O que é o meu orçamento? Isa, é você. São as suas receitas, é o que você recebe. Dentro disso, você vai ter o seu custo fixo, que é o seu gasto mensal, com aluguel ou com parcelamento de casa, a prestação do seu carro, água, luz, internet, comida, se você toma remédio de uso contínuo. Então, você vai ter tantos % de renda comprometido todo mês. Tá? E isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, que não adianta quando você vai querer pagar uma dívida que seja cortar desse básico. Porque senão você vai ter uma defasagem muito maior. E aí você pode gerar muito mais dívida depois. Então a gente tem que aprender a trabalhar com os excedentes, com aquilo que teoricamente sobra. Né? Eu paguei minha casa, paguei a água, paguei a luz, paguei a internet, comprei comida e comprei remédio, me sobra o quê? Tem gente que às vezes compromete uma parte muito grande da renda, desse excedente, quase todo, com um item só. E aí quer comprar alguma outra coisa, ou precisa, ou aparece alguma emergência e a pessoa não tem. Então, é importante. Mas eu ganho muito pouco. Eu tenho uma receita muito pequena. Então, ela tem outra opção. Ela pode arrumar um emprego melhor, ela vai ter que arrumar outro emprego, ela vai ter que ter 2 empregos, ela vai ter que se qualificar. Porque com uma renda pequena e um custo fixo alto, você não pode assumir um parcelamento muito longo ou muito grande. Entendi. Faz todo sentido e, de novo, isso passa pelo comportamento e desejo das pessoas, né? E aí entra uma outra questão que é a paciência, né? É a paciência. Eu não tenho paciência. Você não tem paciência, então você é um cara endividado. Porque eu não tenho paciência, eu sou um cara endividado. E pessoas sem paciência não só são endividadas, como são fadadas a ter pouco patrimônio. Porque patrimônio leva tempo. Nossa, Marlon, temos algo em comum? Vocês têm muito... deprimida agora. Sessão terapia aqui. Só 2 cervejas não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente, vai ter trazido mais.
Mas a não gente... é a dívida, me comparar a você. Não, a gente acredita aqui, seguramente, que a gente tem certeza que você pode aprender a sair das dívidas. Mas isso exige alguns sacrifícios, exige alguns comportamentos. Eu colocaria que exige mais disciplina, porque o sacrifício ele fica numa região muito punitiva. E aí a pessoa dificilmente ela vai querer. Ela vai querer arrumar um plano B que talvez ela se endivide mais ainda para poder sair daquela dívida A. Mas vamos pensar. Eu acho que esse é um ponto de inflexão importante. Não é nem reflexão, mas de inflexão. O sacrifício arremete a um desafio. E se a pessoa está vivendo um momento de que ela olha para as dívidas dela e não sabe mais o que fazer, ela tem que se desafiar. Sim. De maneira, assim, abrupta. Fala, eu tenho que ela fazer. Tem que cair na real mesmo. Tem que cair ela na tem real. que Eu ver tenho que fazer. Ela tá devendo. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, porque senão eu não vou resolver. Exatamente. Por que não fazer diferente? Porque depende muito do meio que a pessoa vive. Eu também acredito muito, e estudei isso, sobre a pessoa ser fruto do meio, né? Se você está num lugar onde todo mundo é pobre, tem mais ou menos o mesmo tanto de coisa, você não se compara tanto. As pessoas acabam muitas vezes entrando em dívida não somente por necessidade, que é um fator preponderante, mas por um fator de comparação e de status. Então depende muito do ambiente que você está e o tipo de coisa que você exige para si, para ter. E que muitas vezes não é necessário. Mas continua. Mas muda a sua percepção de realidade porque você vive só naquele meio. E olha que interessante, porque quando a pessoa entra nesse looping, né? Desse looping, ela entra nessa roda, ela não percebe, por exemplo, aumento de taxas de juros diversas. Ela não para pensar. É muito difícil, porque ela aumento vai de taxa de juros Selic, que é um negócio que vem exponenciando. A gente pode até dizer exponenciando, né, recentemente. Porque a gente saiu de 1 dígito para 2 dígitos, o negócio está cada vez mais complicado. E isso, naturalmente, aumenta o volume da dívida que você tem. Claro. E as pessoas não pensam nisso. E aí é o ponto de você criar essa disrupção e ser racional e começar a criar um plano de fato, um plano verdadeiro, falar, opa, peraí, eu preciso começar a me organizar. Porque depois a pessoa vai para um beco sem saída, né? E isso não significa que você vai... Eu falei disso num outro podcast, inclusive. Não precisa abrir mão da pizza na sexta-feira. Não precisa cortar aquele cafezinho, não precisa abrir mão da pizza, mas tem que gastar com sabedoria. Então né? só pizza só na sexta, não pode segunda, quinta. Você tem que estabelecer um dia. Segunda, exatamente. Quinta não pode, verdade. Ainda mais porque segunda-feira é fechado. Porque daí vai chegar o sábado, aí você já vai ter esquecido da pizza de quinta, aí você vai comprar outra pizza sábado, entendeu? Então aí você vai gastar mais. Justo. Mas eu acho que é interessante isso, a gente pode explorar um pouco isso, né? O quanto que as pessoas, de repente, elas sacrificam os seus lazeres achando que isso vai resolver o problema delas com relação às dívidas que elas já contraíram. E tem gente que faz um pouco pior, né? Dilapida todo o patrimônio a preço de banana para pagar a dívida e não consegue pagar, ainda fica devendo porque às vezes as taxas são muito altas e fica sem patrimônio também. Mas isso para as pessoas que têm patrimônio, para as pessoas que não têm patrimônio nenhum. Elas podem fazer empréstimos a juros até mais altos daqueles que elas já têm e se endividar mais ainda. Então tem que saber onde buscar. A gente pode passar aqui hoje alguns passo a passos, né? Pode, a gente quer e a gente vai compartilhar aqui alguns pensamentos, algumas dicas de como você pode se organizar. Se você vai ou não se organizar, aí é outra história. É só ver, você era o cara que perdia ou ganhava no banco imobiliário, né? Banco imobiliário. Nossa, eu adorava jogar aqui. Eu vou falar pra você, Marlon, eu acho que você trouxe uma coisa muito bacana. Porque eu não sei se eu ganhava ou perdia, porque eu desistia no meio, cara. Eu não tinha paciência pra continuar jogando aquilo lá, cara. Sorte ou você não conseguia pagar essas coisas. Tipo, sorte ou revés, né? Sorte ou revés. Você dava o revés e você ia embora, né? Na quinta rodada você já tava torcendo pra cair na prisão, né? É sobre isso, cara. Eu não tinha paciência pra esse negócio. As minhas filhas vão jogar jogo de tabuleiro, eu acho que amanhã. Ou, sei lá, videogame. Vou jogar amanhã lá com a minha sobrinha, com a prima delas. Mas eu não sou fã disso não, cara. Eu perdi a paciência. Eu me endividava demais. Eu queria logo um hotel em Copacabana e não tinha condição de pagar. Então.
Tem que pensar nisso também, né? Então, voltando para esse ponto, olhando para esse público que, naturalmente, pelas condições do país, pela condição econômica que a gente vive, pela instabilidade econômica, pela falta de consumo, ou desaceleração do crescimento, porque, de novo, eu vou insistir aqui, muito se fala em deflação, de 0,68% de deflação. Mas essa deflação ela foi promovida em cima de itens e produtos que estão muito mais associados à classe alta e à classe média. E quem está lá embaixo, classe C e D, na classe C e D, lá nos nossos manos, cara, isso não está chegando lá, não está refletindo lá. Como é que essas pessoas conseguem administrar e pensar de uma maneira positiva e se organizar para falar, pô, eu preciso sair disso, cara, eu preciso resolver isso, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, né? O que a gente pode trazer para essa galera? Eu acho que o primeiro passo é saber qual é o valor total das suas dívidas. Sentar, botar a mão na consciência, ver para todo mundo o que você deve. Se é gente, se é banco, se é algum fomento mercantil, se é alguma financeira, se é consórcio, se é refinanciamento, que é uma coisa caríssima hoje em dia. Sempre foi, né? Sim. Só que agora está muito pior. Então, você colocar, né, que seja num papel ou numa planilha, tudo que você deve. E não só, você colocar a taxa de juros que você está pagando, porque você tem acesso a isso em bancos, para saber qual é a sua dívida mais cara e o quanto ela vai ficar ao longo do tempo. Então, se você deve para banco, o seu gerente certamente vai conseguir explicar isso e você consegue entender qual dívida você pode pagar primeiro. Porque não é pagar, eu tenho essa dívida pequenininha aqui, então eu vou pagar as menores primeiro e deixar as maiores para lá. E aí você sai perdendo, né? Porque se você não consegue entender o que está corroendo de fato o seu crédito, né, para que você volte a consumir melhor, você não vai conseguir voltar durante um bom período. Então é bom fazer esse tabelamento, colocar exatamente o que você deve. É muito legal isso que você está trazendo, Isa, porque eu li bastante conteúdo essa semana a respeito disso e a maioria das pessoas diz o seguinte, dos especialistas, das pessoas que direcionam ou ensinam as pessoas a cuidar das suas dívidas, é que quando você for renegociar e for pagar suas dívidas, comece pelas maiores. Exatamente. E existe um motivo claro a respeito disso, né? Não tem mágica aí. Não tem pegadinha. 10% de 10 mil é maior que 10% de 100 reais. Né? Bingo. É isso. Você tem que ver a proporção. É isso. As pessoas muitas vezes deixam escapar esse fator do percentual, que é os juros compostos, que vão somatizando ao longo do tempo. A pessoa que tá com muita dívida, ela tem muita urgência. E aí ela acha que se ela pagar aquele monte de conta pequenininha e ficar só 2 grandes, ela já está bem. Então a pessoa também não pode achar que ela vai pagar tudo de uma vez e ter pressa. Ela tem que ter calma e começar da maior para menor. E aqui eu vou reforçar uma outra mensagem, né? A gente fala disso tudo e isso tudo é sempre a médio e longo prazo. Não se iludam, isso não vai acontecer de um mês para o outro. Não. A hora que você começar a fazer essa organização, a identificar essas contas e etc., saiba que você tem que ter consistência e persistência na execução daquele plano que você fez. E aí entra um tema de organização das suas finanças pessoais. Exatamente. Uma coisa que eu queria deixar aqui, o Serasa, todo ano, acho que 2 ou 3 vezes por ano, eles fazem feirões de dívidas de 10 mil que você paga 1.000, de 5 mil que você paga 500 reais. Então a pessoa também ela fica atenta a isso, porque hoje em dia, com tecnologia, você tem mais ferramentas para poder dissolver aquilo que você deve. Né? Então, ficar de olho, não só ir pagando. Então, se você tem uma chance de um feirão e você conseguir renegociar, você vai renegociar com uma tarifa mais baixa e com um valor menor. Né? Então, você não vai também ocupar tanto do seu orçamento. E isso tudo, acho que vale a pena aqui a gente explorar e vale a pena a gente explicitar. Não é nenhum favor que a instituição financeira está fazendo, não, tá? Isso não é nenhum favor, isso é não. Negócio. Ela tem interesse em receber. Se ela identifica que você tem interesse em pagar, ela vai fazer a negociação dentro da margem que ainda permite ela ganhar alguma coisa.
Lógico, você está pagando aquilo que é justo. Ninguém vai te oferecer uma renegociação só porque você é bonito. Ele vai te oferecer porque é o que você pode pagar. É melhor pagar alguma coisa do que não pagar nada, né? A gente não vai receber renegociação nunca. Serasa eu não vai esperava por isso, mano. Mas meu score no Serasa melhorou. Eu recebi uma mensagem dele. Foi para 100 agora. Ainda não. E esse ponto traz exatamente isso que a gente começou a falar e começou aqui a tecer esse tema, que é renegociar suas dívidas. Né? Pagando primeiro as dívidas com maiores juros. E as dívidas com maiores juros, naturalmente, elas estão conectadas aqui aos maiores valores que você deve. E outra, fazer com parcelas que cabem no seu bolso. Não adianta fazer pouca parcela com valor muito alto, porque daí vai faltar em algum outro lugar que você vai ficar devendo também. Então é importante pensar nisso. Fazer parcela que dá para pagar. É sensacional isso. Eu acho que essa é uma consciência que precisa ser desenvolvida nas pessoas. É lógico que é muito difícil, porque as pessoas têm demandas que são urgentes, né? O dia a dia, eu costumo brincar que o dia a dia engole a vida das pessoas, né? São tantas as responsabilidades, tantos os desafios e tantos os problemas, e de diversas formas, de diversas fontes. Isso é verdade. Eu tenho um notebook que eu preciso trocar porque queimou fazendo serviço para o trabalho. Eu acho que você está olhando só para o seu umbigo, porque tem problemas muito maiores aí, meu rei. Muito maiores. Muito maiores. Muito maiores. Tem gente que lida com uma série de coisas, tem gente que lida com violência familiar, tem gente que lida com uma série de coisas. Que, assim, pessoas que vivem essa realidade e olham e falam, caceta. É difícil a gente falar de realidade dos outros quando a gente não vive, né? Exato. Você olha e fala, caceta, como é que eu vou organizar isso? Eu mal consigo pensar nisso. A gente brinca, mas é complicado, né? A gente não sabe a realidade que cada pessoa está passando e por que ela entrou naquele cenário ali. Né? Exatamente. Por isso que a gente vai levar uma mensagem muito positiva. Não deixe de renegociar suas dívidas e saibam que se uma dívida de 10 mil caiu para 1.000, não é um favor que a instituição financeira faz para você. E não perca, né? Não perca. Ela está fazendo isso pautado em muitos cálculos, em muitos percentuais, em muitas estatísticas, e ela fala, eu vou receber R$1.000 do Edu e não vou ficar no prejuízo. Exatamente. Pô, mas ele devia 10 pau, mas agora ele deve 1.000 só. Mas a instituição não ficará no prejuízo. Acredite nisso. Porque existe um balanceamento aí que é muito mais complexo. A gente vai falar de planejamento financeiro, a gente tem muita dica para compartilhar, a gente tem muita coisa para falar ainda a respeito desse tema, porque isso se trata de uma mudança de cultura, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. Mudança de vida mesmo. É mudança de postura, porque não adianta, nego, nega, é assim... Cara, eu quero mudar, eu quero pagar minhas contas, eu quero ter minha vida sob controle. Cara, é assim, você tem que fazer contas básicas, tem que ser fiel a essas contas, a esses controles. Você tem que cumprir aquilo que você se comprometeu consigo mesmo. Você tem que cumprir com isso. E se caso essa grana que você ganha hoje não dê o suficiente para que você possa cumprir com os seus compromissos, você tem que arrumar outras formas de rendimento. Tem que aumentar a sua receita. Tem que aumentar a sua receita. Muita gente tem 2, 3 empregos, mas sobrevive. Depois que termina de pagar, sobrevive. Exatamente. Ninguém morre. Por um curto período de tempo, tem que trabalhar um pouquinho mais. Ninguém vai morrer. E é exatamente nesse ponto que a gente vai pegar no segundo bloco. Isso aí. Que a gente vai começar a entrar nessas dicas de planejamento, de renda extra, que vale super a pena. Né? Dá para você. Hoje, então, advento, né? Lógico, a gente lamenta aqui tudo que aconteceu na pandemia, mas a pandemia ela trouxe muitas possibilidades tecnológicas. Exatamente. E essas possibilidades tecnológicas, por assim dizer, ela trouxe também possibilidades de renda extra sem sair de casa. Então, assim, basta vontade, esforço, consistência e persistência. Até já. Pedrinho, tô na sua mão, velho. Só chamar o comercial, você que manda. Bora? Você economiza, Pedrinho? Bastante. Boa. Me ensina, por favor. Eu não. Eu só gasto. Já somos dois. Quem economiza é o meu financeiro. Eu não quero economizar, não. Meu financeiro é que economiza. Eu só pergunto, eu posso gastar tanto? Ele fala, não. Eu falo, beleza, então não. Então não. Não é não. Não é Tem não. mais aguinha gelada? Eu preciso de um financeiro.
Pode? Manda bala. Mega promoção Rede Banda Larga. É um super combo, com 600 megas de internet. Ponto de Wi-Fi com super velocidade. Ponto extra de Wi-Fi para ficar conectado na casa toda. TV na fibra. E acesso a milhares de cursos com certificado gratuito. Tudo isso por R$ 99,00 por 6 meses. Rede Banda Larga em seus melhores momentos. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Amigas e amigos, Basil Cast de volta nesse segundo bloco, já na segunda cerveja. E eu vou falar o seguinte: eu não falei no primeiro bloco porque eu sempre esqueço, porque eu não sou youtuber de formação e nem Você podcaster. Tá se graduando ainda. Eu nem podcaster de formação eu sou, né? Mas
Você que tá gostando desse conteúdo, pô, segue lá, TV Barueri, Base 1 Cast, segue lá as nossas redes sociais, esmaga aquele like, dá aquele joinha. Link na descrição. Ô, Pedro! Isso aí, Pedro. Show de bola, Pedro. Ainda bem que a gente tem gente que trabalha com isso. Ainda bem que tem um jovem aqui. O Pedrinho mandou bem, cara. Ainda o Pedrinho bem que tem um colocou aí. Aqui, né? Mas esmaga aquele like se você gostar, dá aquele joinha, dá deixa aquela força. Deixa comentário também. Deixa comentário. Com a gente. Ó, os haters, por favor, mandem críticas, que a gente adora ouvir críticas. Críticas, mas não xingamentos, por favor. Não, é críticas, porque a gente quer melhorar o conteúdo, né? A gente sempre procura trazer conteúdo de qualidade, a gente conta com o apoio de vocês. Mas dando continuidade ao que a gente falou no bloco anterior, e a gente tem muito conteúdo aqui para falar, então eu vou tentar dar uma acelerada para tentar trazer mais ideias para todo mundo, né? Porque é um tema importante, é um tema que todo mundo precisa exercitar isso. E, de novo, depende de consistência, persistência. A pessoa tem que acreditar. Falar, não, eu vou controlar as minhas finanças, eu vou fazer isso, eu vou renegociar a dívida, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. E ela tem que manter aquilo mês a mês, mês a mês, mês a mês, mês a mês. É difícil, eu sei, mas é só assim que a coisa funciona. Faça um planejamento financeiro. Gente, é essencial, né? É essencial não só planilhar de alguma maneira que você acha melhor tudo que você tem e entender que depois que você começar a dissolver as suas dívidas e começar a aparecer algum dinheiro, sobrar algum dinheiro, é muito importante fazer uma reserva de emergência. Todo mundo tem que ter uma reserva, tem que ter pelo menos 6 meses de salário na conta. Desculpa, Isa, aqui eu vou fazer uma intervenção em você. Reserva de emergência pra mim chama SUS. Se eu tiver que ter uma emergência, eu vou correr pro SUS, velho. Mas depende, se uma pessoa perde o emprego, eu vou correr pro SUS, velho. Se uma pessoa ela perde o emprego, ela tem criança para sustentar, que pagar a escola, tem que manter o padrão de vida dela, ela tem que ter uma reserva, sim. Esquece, Isa. Não se trata de pagar a escola. Não se trata. Não se trata disso. A gente está falando com pessoas que os filhos estudam na rede pública. Mas é possível fazer uma reserva pequena mesmo ganhando muito pouco. Eu já ganhei muito pouco, eu já tive uma situação de vida Compartilha muito a sua experiência. Difícil. É isso que eu tô falando. E ainda assim eu guardava dinheiro, gente. É sobre isso. Compartilha ainda isso, assim Isa. tinha aquele dinheirinho guardado para uma necessidade grande. Todo mundo consegue. Como? Porque você não vai fazer uma reserva de emergência para sempre. Você vai dedicar um período da sua vida, que seja 6 meses ou 1 ano, que você vai, depois que você pagou as suas contas, depositar o que você pode, seja R$200, R$100. Você tem que estipular metas, senão você não vai ter nada nunca. Sensacional, é plenamente possível. Isso. Cria metas. Tem que ter meta, gente. E assim, não é difícil, tá? Parece que é um nome complicado, fora do alcance. Fala, que meta que eu vou criar? Que porcaria de meta é essa que eu tenho que fazer? Que exemplos de meta a gente pode trazer? Você pode fazer metas pequenas. Por exemplo, eu ganho um salário mínimo, eu tenho que contribuir em casa, são só 2 pessoas, tem que pagar aluguel, tem que pagar remédio, tem que comer. Mas será que você não tem R$80, para não falar 100 por mês? R$50. Para guardar, para colocar num CDB, para colocar num CDI. E é possível? Depende se a pessoa quiser, né? Porque não, dá. Do ponto de possível vista, do ponto de vista do sistema financeiro. Dá, claro. Você pode começar a investir dinheiro no tesouro a partir de R$30. Aí, ó! É renda fixa. Você vai lá, você escolhe o tipo de renda fixa que você quer. Qualquer pessoa no banco vai te auxiliar, qualquer atendente, até o caixa. Tá escrito lá o que é cada um e você pode pôr a partir de R$30. Eu puxei esse tema porque, assim, poupar uma parte dos seus rendimentos mensais, né, dos seus ganhos mensalmente. As pessoas, às vezes, elas ficam desencorajadas, ou seja, tiram a motivação delas, tiram o engajamento, tiram a motivação delas de falar, pô, eu preciso poupar, eu quero poupar, mas essas siglas malucas que existem no mercado financeiro, CDI, CDB, FI, não sei o que, blá blá blá, bibibi, blá blá blá. Puta, eu não entendo
porra nenhuma disso. Desculpa, porra. Mas eu não entendo nada disso. Pichurucas nenhuma, você não é pichurucas, birulentos nenhum disso. Né? Salve, Igor Guimarães, que você é muito bom, sou seu fã. Caramba, e não precisa ter 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais sobrando para você investir nisso. Gente, poupar dinheiro, guardar dinheiro, você pode deixar separado 10 reais, 20 reais, 30 reais. De pouquinho em pouquinho você consegue guardar. É porque você acha que é pouco, mas a longo prazo é um montante bom. Dá para fazer. Você não pode subestimar o seu dinheiro. Se você não der valor no seu dinheiro por menor que ele seja, você não vai conseguir sair do buraco nunca. Você tem que se valorizar também. Muito boa dica. Viu, Marlon? Aprende isso. Tá? Não fica comprando como é que chama? Lockpicker. Não fica comprando cadeado para arrombar a casa dos outros. Cadeado transparente para aprender. Vou comprar Bitcoin. Bitcoin. Não, pelo amor... Marlon, não estraga eu acho que outra coisa que é importante... o trabalho que eu tô fazendo aqui. Boa. Boa, mandou bem. Eu acho que a gente tem que falar de uma outra coisa. Não tenha medo de negociar as suas compras. Mude o seu comportamento em comprar. E eu, assim, é lógico, né? Eu acabo consumindo muito conteúdo ao longo da semana que a gente grava. Sim. Leio muita coisa. E assim, mude a sua postura. Não pergunte jamais para o vendedor se haverá desconto no produto. Não faça isso. Não faça isso. Ok, pega o produto e vai embora. Não. Aí é furto. Não, aí é furto, Marlon. Não exagera. Só é trapaça se te pegarem. Não, Marlon, aí é furto. Incentiva. Não pergunte se haverá desconto. A postura, a mudança de postura é exatamente essa. Pergunte quanto será o desconto no produto. Você não tem que pedir, você tem que se posicionar. Se posicionar. Eu, por exemplo... Quanto será o desconto na cerveja, Maurício? Pode ser até de 60% dado o jabá. Boa. Né? Agora eu vi vantagem. Eu espero que ele esteja assistindo. Você tem que saber, Marlon, pechinchar. Eu, em casa, sou conhecida como a rainha das promoções. Eu só compro em promoção. Eu gosto de pagar barato em coisa boa. E dá. Mas tem que saber esperar. Esperar. E aí tem muito a ver com a ansiedade, né? É. Eu acho que uma outra dica importante que fica é evitar parcelar as suas compras, né? Você tem que saber se você pode, o quanto cabe no seu bolso e quantas coisas você vai parcelar por quanto tempo. Porque tem gente que está terminando de pagar daqui a 2 meses, ou sei lá, uma cadeira que comprou, aí, então, mas no mês de novembro acaba, aí você já começa a planejar a próxima compra para mais 10 meses e é um parcelamento que não tem fim. Mas eu estou sempre comprando alguma coisa nova, mas será que você não pode guardar pelo menos 50% e parcelar menos e pagar uma parte à vista? É possível também. Quanto mais você colocar na sua entrada... Tudo bem, você quer um determinado bem. Você quer um carro. Ok. Não tem problema com relação a isso. Quanto mais você colocar de valor na entrada do carro, acreditem, será menor a taxa de juros aplicada no financiamento sob o saldo devedor. Exatamente. Quanto menos dinheiro você precisar de crédito, que não é um dinheiro seu, as pessoas acham que o crédito elas podem usar, mas o dinheiro é do banco, não é seu. Quanto menos dinheiro do banco você precisar usar, menos você vai pagar, porque você não está consumindo aquele produto, então você não está pagando. É sensacional isso, e aqui traz uma outra dica, né, que a gente está falando de dicas aqui, que é evitar os gastos supérfluos. E aí eu volto para aquela questão do eu quero ou eu preciso? Nossa, eu não posso comprar aquele meu coçador de costas, então? Se você pechinchar por R$5, dá. Você queria comprar o lockpicker, pô? Um monte de cadeado transparente. Eu não queria, eu quero. Eu quero, tá bom. E qual é a necessidade? De 0 a 10, começa a pôr em escala do que você... E querer não é um problema. Querer pode ser algo que vai te trazer algum benefício futuro. Mas benefício mental, no caso dele. Mas nessa escala, de 0 a 10, quanto você quer? Se me prenderem, eu consigo sair. Mas vão te prender por quê? Só se você cometer algum crime, né? Se você não cometer, você não vai preso. Que nem o Julius. Se você não comprar, é mais barato, não sai nada. É verdade. O Julius que tem 2, 3 empregos, Tem 2 né? empregos.
E vamos falar de outras coisas, então não vamos falar de gastar, mas vamos falar de poder rentabilizar, porque naturalmente... a gente gosta disso. Vamos falar de rentabilizar. Eu acho que até agora a gente trouxe muita informação a respeito de controlar seus gastos, prestar atenção nas taxas de juros, juntar dinheiro para dar uma entrada maior ou pagar à vista, que você consegue desconto. Não tenha medo de pedir desconto. Mude o seu... Não tenha vergonha de não gastar o seu dinheiro. Mude o seu posicionamento. Não pergunte quanto tem de desconto para você. Pergunte quanto será me dado de desconto. É diferente. Então, mude esse tipo de pensamento. Mas, às vezes, você olha para o seu orçamento, você olha para as suas condições financeiras, olha para as suas parcelas, olha para os seus carnês, para as suas bíblias. Né? Aí você olha assim e fala assim, não vai caber aquele MacBook. Eu tenho as minhas dívidas. Marlon, quieto. Obrigado. Em uma frase eu consegui ofender 2 pessoas. Conseguiu. Marlon. Existe inúmeras possibilidades de você desenvolver renda extra. Mas Tem. inúmeras. Tem gente que tem habilidades manuais. Como é que chama, Sô? Eu tô falando pra Sô porque a Sô tá ali, tá? Sô, marketing compartilhado, como é que é? Associado. Você fala de roupa, de sapato, de coisas? Não, do quê? de tudo. Tudo hoje é online. Então você pode se associar a empresas das quais você pode trabalhar de casa e começar a oferecer esses produtos e serviços da sua casa. Pode, simplesmente servido como uma ponte de conexão até o cliente final. Você então, vai ser um vendedor o Marlon vai office. vender o quê? Lockpick. O Marlon vai vender cadeado transparente. Ele precisa massificar isso. Aí, de repente, ele olha e fala, pô, sozinho eu não consigo. Eu vou colocar aqui um preço ok, porque o Edu vai olhar e vai falar, pô, eu tenho um público para isso. Marlon, você me dá uma comissão? Dou. Então vem cá que eu vou publicar, porque eu tenho um público maior que você. Se não me engano, tem algumas empresas aí de venda na internet que alugam espaço para deixar o produto em algum local para ficar mais rápido, frete para entregar para cliente, né? E ficar mais barato. É também, a gôndola virtual, nego. É o Mercado Livre. O Mercado Livre faz isso com maestria. O Mercado Livre entendeu que a união faz a força. Que quando você diversifica e você polariza, você consegue ganhar mais, ter um preço mais justo e alcançar mais pessoas. Exato. Eu andei estudando um pouco sobre o próprio Mercado Livre, tá? Falando aqui abertamente. Com o Mercado Livre. Falando aqui abertamente. Se eu tenho um produto que dentro dos meus indicadores atuais eu vejo que eles vendem bastante, eu simplesmente compro o produto do meu fabricante, da onde quer que seja, e mando entregar no depósito do Mercado Livre. Para ser full. Aí você é full. Para ser full. E aí, entrega no mesmo dia. E aí você tem garantia em cima disso. Vamos supor que pega fogo lá. Você não tem que pagar nada, eles vão te reembolsar tudo. E você entrega no mesmo dia, então você não sai perdendo. Mas é lógico, né? Isso é um outro nível. A gente tem que pensar realmente naquelas pessoas que precisam controlar suas dívidas, controlar suas contas, ter o orçamento ali bem contadinho. Então, a gente está aqui tentando incentivar a renda extra porque é possível. É possível assim você gerar renda, principalmente no mercado de hoje, que é o mercado digital, mercado global, mercado conectado, mercado que... É assim... Você que passou dos 40, tipo eu, tipo Marlon. Não? Tô quase. Mas você que não tem mais paciência para usar esse tipo de coisa, esse tipo de tecnologia, pega seu filho, pega sua filha. Eu tenho certeza, eles são os hackers do telefone. Eles manjam tudo. Todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um smartphone. O moleque vai estar lá, a menina vai estar lá, e navegando, e consultando, e fazendo, e mexendo, e acontecendo, e... Porra! Ó, vai lá. Faz isso. Publica isso, faz isso. A minha ideia é essa, eu quero... Né, vamos gerar uma renda extra aqui e ali. É possível. Com certeza. É possível. O criar o hábito de investir mensalmente, a gente já falou aqui. O que não pode ser desprezado é que se o valor for pequeno, ainda assim é um investimento. É um investimento, ele rende. Não é porque é R$50 que vale pouco, não, vale muito. Ele vale muito, lógico que vale. Eu tava vendo a história de um cara que era camelô. O cara começou vendendo balinha no farol, hoje é milionário. Não, cara, se a gente começar a remeter algumas histórias aqui,
né? Eu acho que essa é muito conhecida de muitas pessoas. A gente pode olhar para o shopping. Qual é aquele shopping que tem ali na. É JK, o shopping JK. Que hoje é do grupo Shopping Morumbi, Shopping Guatemi, sei lá. São vários donos. Mas ali era das Lu. Era das Lu, era. Ali era das Lu. E como é que a das Lu nasceu? A das Lu nasceu de um brechó. De luxo. De um brechó de luxo. E ela tinha uma casa, ela começou a colocar as coisas lá para vender. Dali a pouco ela alugou a casa do lado, dali a pouco ela alugou a casa do outro lado, dali a pouco ela alugou a casa do outro lado, porque foi enchendo. Ela montou o shopping das Lu, que existiu o shopping das Lu. Sim, durante muito tempo. Durante muito tempo. E depois veio o conglomerado, o grupo Iguatemi, o grupo Morumbi, etc. E comprou aquela encrenca toda e fez lá o Shopping JK. Dívidas de cartão de crédito. Fala um pouco disso. Aí é um pepino grande, hein? Mas é possível sair. Porque quando você vai ao banco e você vê o que você pode fazer para sair do cartão de crédito, às vezes um empréstimo pessoal ele vai ter menos juros, ele vai te corroer menos para você que está mais rápido. Então você pode fazer uma troca de dívida, né? Mas tem que fazer isso com consciência, sabendo que você vai quitar algo que vai se tornar impagável, porque o cartão ele pode ser algo impagável. Então você vai trocar essa dívida alta por uma dívida um pouco menor. Então, porque, por exemplo, o juros de cartão pode chegar até 300%, enquanto um juro de um crédito pessoal pode ser, o que não é baixo, o que é alto, mas é pagável, até 14%. Então, você troca uma dívida pela outra e aí você consegue fazer um parcelamento que não vai corroer o seu dinheiro ao longo do tempo. Então, entender qual que é a taxa de juros do crédito que você quer fazer. Exatamente. Por isso que é muito importante você saber o que você deve e para quem você deve. Porque, às vezes, o seu primeiro movimento vai ser trocar de dívida para depois começar a pagar. É interessante isso, né? Porque, de novo, a gente traz aqui um conhecimento que é um conhecimento talvez até um pouco mais avançado da coisa. Mas para as pessoas, de uma maneira geral, a gente tem que mandar a seguinte mensagem: avaliar a sua situação financeira e estabelecer um valor limite para as suas parcelas. Lógico, porque senão você vai tirar daquilo que você considera básico ou daquilo que é essencial e realmente é, e aí você vai ficar pior do que você já estava. Aí você pode me perguntar, mas e se a pessoa que está com dívida no cartão de crédito, ela não tem mais crédito para fazer essa troca? Aí ela vai ter que esperar feirão de renegociação que sempre tem e o banco sempre oferece. Não é uma coisa que tem todo mês, mas dentro de um ano acontece assim umas 3, 4 vezes que você pode renegociar. Então, se você não tem como fazer essa troca, né, para você pagar menos, você passa para a sua segunda dívida maior, deixa aquela, espera uma renegociação, mas entenda que você vai ter que pagar, e aí você vai pagando alguma outra que você consiga. Isso é importante. Aqui a gente passa um pouco também, eu tô com material de apoio aqui, tá, gente? Porque eu não sou expert nessa área não, então eu tenho que me apoiar em alguma coisa. Priorizar suas dívidas mais caras, a gente já falou disso, por conta da taxa de juros. Quanto mais alta a sua dívida, pior, percentualmente ela fica mais cara, então não adianta. Pesquisar ofertas de outras instituições financeiras. Esse é um tema muito bacana, porque ele arremete ao seguinte: lembra que a gente falou que você, na verdade, está comprando dinheiro? Quando você toma um empréstimo, você compra dinheiro a X%. Sim. Se você se endivida e não consegue pagar aquele dinheiro que você comprou da instituição financeira, existem instituições financeiras que podem te oferecer um dinheiro mais barato do que a que você tomou inicialmente. Então você troca. É a famosa trocar uma dívida pela outra. Mas o trocar uma dívida pela outra é trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. É perfeitamente possível. E ver quantas vezes você pode pagar e se vai caber no seu bolso, porque assim, você acha que por mais que seja uma parcela pequena, tem gente que faz parcela muito pequena em 3 anos. Aí chega no final do segundo ano, você já não aguenta mais pagar. Tem que pensar nisso também. Show. Eu acho que isso é super importante, esse tipo de conscientização das pessoas,
Porque, lógico, no dia a dia é difícil passar esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia na cabeça das pessoas. Quem está devendo, quem está envergonhado, quem está sem crédito, quem está precisando até de alguma coisa e não vê uma luz no fim do túnel, porque muita gente não tem quem ajuda, não consegue ver isso às vezes. Eu terceirizei isso. Alguém vê a luz no fim do túnel. Eu não vejo mais, eu só devo. Nem a lâmpada eu troco. Uma coisa que é um tabu. Eu não sei se é um tabu, na verdade, mas é uma coisa que as pessoas elas se lançam muito disso. Elas usam muito isso. Eu tô devendo mesmo. Fiz a dívida, a empresa é milionária, bilionária, não vou pagar mesmo, vou deixar essa encrenca, essa porcaria prescrever. Devo, não nego, pago quando puder. É muito melhor do que devo, nego, não pago nem podendo. Não pago nem podendo. Nem podendo. É melhor do que nem. Vale a pena deixar a dívida para escrever? Olha, eu acho que não. Eu nunca vou optar por esse caminho, porque se você vai fazer... Fica um livro negro lá, né? Fica assim, uma marcação. Depende muito. Se você vai abrir um crediário numa loja, às vezes isso não vai interferir, mas se você for comprar uma casa, se você for fazer um financiamento para estudar, se você precisar de um crédito maior, fica essa mácula, fica essa mancha lá, e aí você não consegue fazer. As pessoas acham porque prescreve, aí ela consegue comprar uma roupa, um sapato, um celular, alguma outra coisa de médio valor, mas com valores altos, a longo prazo você não consegue comprar. A dívida ela vai estar lá. Vai estar lá. Ela vai ser permanente, existente e será marcada na sua vida. E não vale a pena pagar o preço dessa dor de cabeça, que é mais alto do que pagar a dívida. Exato, cara. Toma uma Neosaldina. É que entram tantas discussões, tantos conceitos em cima disso, mas eu queria me voltar agora pelo seguinte: a gente trouxe muitas dicas aqui importantes, que são dicas relacionadas a comportamentos, né? Persistência, consistência, organização, e a gente sabe que isso é muito difícil no dia a dia da maioria das pessoas, mas até mesmo com um exemplo que a gente trouxe de que todo mundo tem um smartphone na mão, tem diversos aplicativos aí que podem te ajudar a se organizar, a se orientar, te dar alertas do tipo gastei mais, gastei menos, sobrou tanto, não sobrou, mês que vem vai faltar, preciso de renda extra. E também aplicativos que te ensinam a fazer desconto, né? Para você ver onde tem desconto, onde você pode comprar mais e pagar um pouco menos. Você também pode optar por esse caminho. Muitos aplicativos que te trazem essa oportunidade de você pegar produtos que estejam já com descontos e comprar esses produtos. Exatamente. E assim, até indo além, não só aplicativos, mas hoje, especialmente hoje, navegando na internet sobre esse tema, para aqueles que têm acesso, tantas planilhas prontas de Excel que você pode usar, baixar, organizar seus gastos, colocar lá suas dores, os percentuais que os bancos cobram, o quanto que você paga, e o quanto que efetivamente vai sobrar para você, e se não vai sobrar, e aí você tem que buscar uma barreira extra, e aí existem outros mecanismos que você pode fazer isso tranquilamente. Mas eu acho que tem mais ainda do que isso, né, Isa? Tem. E assim, tem o famoso papel e lápis, né? Tem o que eu faço até hoje, que é um caderninho sem pauta, que eu não gosto de linha. Eu queria chegar nisso. Eu sou boomer, né? Apesar de ser jovem, eu sou uma pessoa boomer. Ela é chofei, mas ela tem uma mulher de 87 anos que habita dentro dela. 84 ainda, 84. Né? 85 já. Não, 85, que habita dentro dela. Eu tenho um caderninho que lá, o quanto entra de dinheiro, o quanto vai sair, o quanto eu posso gastar, o quanto eu vou investir. E assim, não deixa dinheiro parado. Coloca o dinheiro em algum investimento de renda fixa que não tenha muito risco, que o risco é quase zero. Mas assim, guarda alguma coisa. Tá aí o que eu tava fazendo errado. Quem guarda sempre tem, Marlon. Quem guarda sempre tem. A Isa falou, né? Não deixa dinheiro parado. Eu não deixava, torrava. É boa, você botava ele pra movimentar. Não é? Exato. Eu faço isso. Mas acho que eu tava movimentando no lugar errado. Eu tava movimentando no lugar certo. Só não era um lugar que rendia, mas era então um lugar certo. Então tá errado. Tem que gastar com cerveja.
Então, diversão. Boa. Boa. Mas tem que ser com moderação, né, gente? Então. É. Moderação, Marlon. Tá bom. Não, pô. Coloca aí. Ô, Pedro. Tá acabando? Tá acabando. Vou Meu aproveitar Deus. aqui, ó. Tem um Sextou. salve aqui pra gente. Tem o quê? Um salve do nosso amigo Célio. O Hollenberger! Ô, Celinho, saudade de você, seu picareta. Ele mandou um tchauzinho. Mandou um tchauzinho. Mandou um tchauzinho. Da hora, gosto demais dele. Ai, Celinho. Aprendeu a poupar, Célio? Manda meu currículo pra Essa encrenca não resolveu de nada pra você. Eu acho que... Gente, deixe seus likes, deixe seus comentários. A gente quer fazer cada vez coisas melhores pra vocês. A gente quer trazer conteúdo que realmente seja importante pra vida de vocês. Eu quero crescer igual vocês, cara. Pô, olha o tamanho das telas. É isso aqui. Não, cara, se você quiser crescer igual a mim, você não vai passar de 1,60 m. Você se lascou. Pelo menos aumentar as polegadas. Faz assim, ó. Faz assim, tá bom? Já aumenta uma polegada. Não cabe. Pedrinho, e aí? Acabou? Espero que A o gente pessoal pode tenha fazer gostado igual- também, né? Eu vou fazer igual quem? O Bodes Casoy. Não, eu não vou Não, imitar, que eu tô de não. aparelho. Como é que é? Boa Boa noite. Boa noite. Ô, desculpa, viu? Eu sou seu fã. Boa noite. Era o Carioca que imitava ele. O Carioca, É o né, do Carioca. Pânico. É. Show de bola.